noite. E uma feliz semana para cada um de vocês. Uma noite de frio, né? Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus para nos iluminar nesse momento. E nós vamos hoje começar de uma maneira um pouco diferente do que normalmente começamos, porque qual é o livro que nós estamos estudando mesmo? Apocalipse. Mas o texto que nós vamos ler hoje está em Mateus. Esse texto, porém, tem tudo a ver com os eventos finais e com as profecias descritas no livro de Apocalipse. Mateus capítulo 24, nós já estudamos esse capítulo esse ano. Jesus falando sobre tudo o que aconteceria na igreja e no mundo até o seu retorno. E no versículo 24, Jesus nos diz sobre algumas das estratégias do inimigo dele para enganar o povo de Deus antes da volta de Jesus. Mateus, capítulo 24. Porém, antes de fazermos a leitura deste texto, vamos curvar nossas frontes e pedir a iluminação do nosso Deus. Santíssimo Deus, assim como nós estamos agora, curvamos as frontes em reconhecimento que precisamos nos humilhar, reconhecer que nada sabemos, para que o Espírito Santo nos ensine. Envia o Teu Espírito, a fim de que possamos ter entendimento espiritual da Tua Palavra. Pedimos isso não porque merecemos, mas porque Cristo Jesus merece. E é no nome dele que pedimos. Amém. Amém. Mateus capítulo 24, versículo 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqui nós lemos neste texto que a estratégia de Satanás no tempo do fim será o engano. Ele quer enganar. E, por exemplo, se eu estou devendo aqui dinheiro para algum de vocês, eu espero que isso não esteja acontecendo, né? Mas imagine que eu esteja. E eu vou pagar e uso uma nota de R$3. Vocês vão desconfiar de alguma coisa? Sim, não é? Na cara você vai falar o quê? Não existe. Isso é errado. É o engano. É falso. Agora, se eu usar uma nota de R$80, vão duvidar também? Por quê? Está na cara que é o quê? Que é falso. Mas se eu quero realmente enganar uma pessoa, eu vou usar uma nota falsa que não existe? Eu vou copiar uma nota que é verdadeira. Eu vou usar uma nota de R$2, de 50, de 100, só que falsificada. Não é isso que acontece? Exatamente. Satanás não vai aparecer para você e para mim como você imagina aquele inimigo medieval, né? Vermelho, com chifre, com tridente, falando: eu sou o diabo, me siga e nós vamos juntos para a morte. Ele vai falar isso? Não foi isso que ele falou com Eva no jardim. É por isso que, para usar do engano, ele vai copiar a verdade. Aí diz falsos cristos e falsos profetas. Ele vai usar o nome de Deus, ele vai usar a palavra de Deus. E é por isso que hoje eu queria estudar com vocês sobre um engano que está no livro de Apocalipse. Uma cópia, uma imitação que ele vai fazer logo antes de Cristo voltar. Na verdade, irmãos, esse nosso estudo ele será dividido em 3 domingos. Mas o de hoje ele vai dar a base para você entender os próximos. Quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos que existe um trono. E existe alguém que está sentado nesse trono, lá no lugar santíssimo. Quem é esse? Deus o Pai. Jesus Cristo é o Cordeiro, né, que se achega até o trono para pegar o livro do juízo. Mas aquele Deus que está sentado no trono é Deus o Pai. Porém, existe uma outra pessoa no Apocalipse. Quem é essa? Jesus. Ele é visto no capítulo 1 andando entre os candelabros. Ele é visto no capítulo 4 entrando no lugar santíssimo. Mas a divindade não é só o Pai e o Filho. Quem é o outro? Ele aparece também
Apocalipse 4 e 5 nos diz que entre as 7 tochas de fogo estão os 7 Espíritos de Deus. E o Espírito de Deus foi enviado por toda a terra. Enquanto o Pai e o Filho trabalham para nos salvar lá no céu, o Espírito Santo trabalha para nos salvar aqui na terra. Mas o inimigo de Deus, observando esse esquema, sabe o que ele pensou? Vou criar uma cópia, uma trindade também, para que as pessoas adorem a mim, pensando que estão adorando a Deus. E ele não vai fazer uma trindade de R$3, de R$80. Ele vai fazer muito parecida com a original. No Apocalipse você tem uma trindade do mal. E ela começa com o dragão. Só que esse dragão depois, ele envia um substituto para estar no lugar dele. Quem é que vem depois do dragão? Vem a besta do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, com o corpo semelhante a leopardo, pés como de urso e rosto como de leão. É a mesma profecia de Daniel 7. Mas depois que essa besta sofre uma ferida, vem um outro poder, que é a besta da terra, que tem 2 chifres bonitinhos, parecendo um cordeirinho. Olha que bonito o engano do inimigo de Deus. Então você tem o verdadeiro Deus e o falso Deus. E eu gostaria de analisar com vocês hoje, se nós não estamos correndo o risco de estarmos adorando um Deus que não é o Criador, pensando que é, porque é muito parecido. E é por isso que vamos começar com o dragão, né? Então nós olhamos que na Bíblia nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nosso Deus. Amém? Esse é o nosso Deus. Mas também existe uma falsificação, que é o dragão, a besta do mar e a besta da terra. São as 2 trindades. Vamos começar então pelo dragão, neste grande conflito. O dragão, lá no Apocalipse, ele tem um trono, sabiam disso? E o trono dele está onde? Aqui na terra. E ele quer ser adorado. Ele quer que todos na terra adorem ele. Quem é o dragão mesmo? Apocalipse 12, 9. Ele quer a adoração que é devida somente a quem? A Deus. E por outro lado, você tem Deus o Pai. Ele também tem um trono. Aqui na terra? Lá no santuário celestial. E ele recebe adoração. Ele não só quer ser adorado. A diferença que nós veremos daqui a 2 domingos é que esse aqui, ele te obriga e usa da força para você obedecê-lo. E do engano. Esse aqui usa da verdade e do amor. E não vai obrigar ninguém. E como que o dragão se parece com o Pai? Como que o dragão é uma imitação do Pai? Olha o que nos diz o livro de Isaías, falando desse ser angelical. Antes de virar o dragão, ele era Lúcifer. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas. Me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Qual é o desejo do inimigo de Deus desde quando surgiu o pecado em seu coração? Ser igual a Deus. Se assentar no trono de Deus, o Pai. E é por isso que no Apocalipse, o dragão é uma imitação de quem? De Deus, o Pai. Ele quer ser como Deus. Ele quer ser adorado como Deus. Mas o livro de Apocalipse nos diz que o único que merece adoração é aquele que está sentado no trono. Diante dele se prostram os 24 anciãos e todos os anjos, serafins, querubins lá no céu. Mas aí, nós vamos continuar, e eu queria falar da besta do mar. Porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, quem é que enviou Jesus para cumprir e realizar sua missão aqui na terra? Deus o Pai. E é interessante que a besta do mar, ela não surge do nada. Tem alguém que envia ela para fazer a missão dela. Quem será que a enviou?
O dragão. Satanás está imitando tudo que Deus faz. Olha o que diz Apocalipse 13. Vi subir, emergir do mar uma besta. E o dragão deu para essa besta o quê? Poder, o seu trono e a sua autoridade. Mas quando nós olhamos para a vida de Cristo, Ele mesmo diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Assim como Cristo recebe a autoridade do seu Pai, a besta do mar, que é um poder, é um reino, ela recebe a autoridade e poder de quem? De Satanás, do dragão. Mas as comparações não terminam por aqui. Quando nós olhamos para a besta da terra, para a besta do mar, e lembre-se, animais da profecia simbolizam reinos. Assim como o dragão simbolizava Satanás usando Roma, depois vai vir Roma papal e outro reino no tempo do fim. Foi dado para esse poder, para essa besta do mar, a autoridade para agir durante quanto tempo? 42 meses. Quanto tempo é 42 meses? 1.260 dias. Você fez o cálculo mais difícil. Mas 42 meses dá quanto tempo? 3 anos e meio. 1 ano são 12 meses. 2 anos, 24. 3 anos, 36. Mais metade de 1 ano, 42. Nós sabemos que esse tempo aqui é simbólico, não é? Mas olha como a imitação é perfeita. Qual foi o tempo do ministério de Cristo mesmo, aqui na terra? 3 anos e meio. Ele foi batizado, diz Lucas capítulo 3, com 30 anos de idade. E ele morreu com 33 anos e meio. Se você estuda o livro de João, você percebe que existem 3 Páscoas antes da morte de Jesus. E quando nós olhamos para a profecia de Daniel, fala que Jesus seria morto quando? Na metade da semana. 1 semana, 7 dias. Na profecia, 7 anos. Metade de 7 anos, 3 anos e meio de ministério que ele teve. Mas tem algo mais. O que aconteceu com Jesus quando terminou os seus 3 anos e meio de ministério? Ele foi morto. O que acontece com a besta quando terminam os seus 3 anos e meio proféticos, que foram 1.260 anos? O que acontece com ela no final desse período? Apocalipse diz que uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Vocês já viram alguém que sofreu uma ferida de morte, mas venceu a morte? Quem é esse? Jesus. E a besta do mar, mais uma vez, imitando a vida de Cristo. Mas vamos continuar. Olha o que as pessoas dizem para essa besta, para esse poder que surgiria na terra. Quem é semelhante à besta? Quem é como ela? Quem é tão grande como ela? Mas aqui você lembra de um ponto interessante. Nós estudamos em Apocalipse 12 que Jesus tem um outro nome, não é? O seu nome como príncipe do exército do Senhor. Qual é? Miguel. E o que significa Miguel? Miguel significa, é uma pergunta, quem é semelhante a Deus? Então, assim como Cristo veio para mostrar quem é Deus, a besta do mar é enviada para agir como o dragão, Satanás, que foi quem a enviou. Quando nós continuamos, nós vamos perceber algumas coisas. Existem outros detalhes que vão colocar Jesus e a besta do mar como sendo semelhantes. Mas é as diferenças que devem chamar a nossa atenção. E é por isso que quando nós prosseguimos com essa história, nós olhamos de um lado Jesus, que foi enviado pelo Pai, correto? Para a sua missão. E depois, do outro lado, nós olhamos para esse poder que se levantaria para agir durante 1.260 anos. E ele ia achar que ele é como Jesus? Claro que sim. Ele não está imitando? O dragão imitando o Pai. Que o dragão foi o poder romano que Satanás usou
para matar Jesus, para persegui-lo, para tentar destruí-lo por meio de Herodes. Mas depois que o Império Romano acabou, ele foi substituído pela Igreja de Roma. E aí que entra as semelhanças que são muito importantes e que chamam muito a minha atenção quando esse poder tenta imitar a Cristo. Olha o que esse poder disse sobre ele mesmo. Ele é, falando-se do Papa, um prodígio perene. Ele é o próprio Deus vivo entre os homens. Quem foi o único Deus vivo que viveu entre os homens? Jesus. Mas ele diz que ele é. Está vendo a cópia? E quando eu falo do tempo de atuação, que para Jesus foram 1.260 dias, 3 anos e meio, e para esse poder foram anos, né? 1.260 anos, você percebe que eles atuam pelo mesmo período, profeticamente falando. Olha o que eles continuam dizendo. O Papa, esse poder que surge do mar, do meio dos povos, ele é chamado de Santíssimo, porque ele corresponde, ele corretamente é considerado como tal. Somente ele é o vigário de Cristo. O que significa a palavra vigário? Representante. Ele na terra representa Cristo. Ele é como Cristo. Mas tem outros textos. Eu não vou mostrar todos, mas esse aqui é suficiente, né? O Papa é Jesus Cristo na terra. Assim como o dragão representa o Pai, esse poder que veio do mar representa a Jesus Cristo, de uma falsa maneira. Lembra do dia que Cristo perdoou os pecados do paralítico? Ontem estudamos sobre isso aqui na igreja. E os judeus disseram que Cristo estava cometendo blasfêmia, porque só Deus pode perdoar. E isso é verdade. E é justamente por isso que Cristo não estava cometendo blasfêmia, porque ele era o próprio Deus. Esse poder faz o mesmo, porém, sem ser o próprio Deus. Pela sua própria autoridade, eles inventaram um sistema de indulgências e de confissão de pecados para seres humanos. Para terminar, eu vou ler só mais um texto. Muito abaixo do Padre estão os anjos e os arcanjos. Por quê? Porque ele, o líder da igreja, pode, em nome de Deus, perdoar pecados, mas os anjos nunca puderam. É um poder que se arroga estar no lugar de Deus. Jamais, como um líder de uma igreja, eu posso substituir a palavra. Mas como eles entendem que eles são representantes do próprio Deus, e é o próprio Cristo na terra, eles podem mudar o sábado para o domingo, tirar o mandamento que fala sobre adoração de imagens, e podem mudar muitas outras coisas. Mas quando nós estudamos sobre isso, termina com o Pai e o Filho? Quem está faltando? O Espírito Santo. Essa parte do Espírito Santo, ela é tão delicada para os dias que estamos vivendo hoje, porque pensa comigo, o Império Romano, o dragão, usado pelo inimigo de Deus, atuou na época de Cristo. O Império Romano cristão, papal, atuou por toda a Idade Média. Mas é o último poder que se levantaria no tempo do fim, para colocar sobre todos a marca dessa besta. E é esse poder que está vigente hoje. Não são mais os outros dois. O que está atuando hoje e em breve vai unir o mundo contra Deus é a besta da terra, que imita a obra do Espírito Santo. E é por isso que eu queria, antes de passar com vocês para a obra do Espírito Santo, analisar um detalhe que é muito interessante. Essa besta do mar, esse poder que imita a Cristo, tem uma dica. Olha, nós não precisaríamos dessa dica para descobrir quem é esse poder, porque está claro na Bíblia. Porque ele blasfema contra Deus, ele acha que é Deus, ele muda a lei de Deus, Daniel 7, 25. Mas tem uma dica interessante, e tem diferentes visões sobre esse texto. Mas estudando sobre o assunto, eu gosto muito, particularmente, dessa conclusão. Para calcular o número da besta, porque é número de um homem, é um homem que vai se colocar no lugar de Deus aqui na terra. Esse número é qual? 666. Irmãos, esse número não é 666, tá? Não está assim no grego, 666. Lá está escrito
666. Esse número tem que ser calculado, correto? Está escrito, calcule o número e você vai descobrir qual é esse poder. Vocês sabem qual é o nome disso aqui? Que está na cabeça desse homem? Isso se chama mitra. A mitra, por muitos anos, e se alguém quiser depois pode me procurar, eu tenho vários documentos oficiais da igreja que comprovam isso, ela tinha uma inscrição. A inscrição que vinha nessa mitra, quem adivinha a inscrição? Vicarius Filii Dei. Ou seja, ele é o substituto do Filho de Deus na terra. E quando você pega esse texto, vicários, pastor, por que não é U? Porque no latim se usava o V no lugar do U. Ainda não existia. E tem letras que não existem nos números romanos, tá? S, R, A não são números. Então você ignora eles. 5 mais 6 dá quanto? 5 mais 6 dá quanto? Olha, eu já falei a conclusão, né? 5 mais 1 dá 6. E mais 100? 106. Se alguém quiser usar a calculadora, quando chegar na continuação, pode usar, tá bom? Mas eu acho que é eu que estou precisando. 106 mais 1, 107. Mais 5, 112. Estamos aqui calculando o número. Vicarius Filii Dei. F não existe nos números romanos. 112 mais 1, 13 mais 1, 114 mais 1, 115 mais 50, 165, tá? Anota aí, 165. Falta só mais uma palavra, que é a última. Vicari Filii Dei. O D significa, na linguagem dos números romanos, 500. 165 mais 500. 665. Mais 1. Ok. Seria muita coincidência, tá? É a minha opinião. Baseado no que eu estudei, seria muita coincidência para não ser verdade. Mas não é só esse elemento que nós temos. Tem várias outras coisas na Bíblia que comprovam quem é esse poder. Que acha que é Deus, que carregou por muito tempo na sua fronte esse número 666, 666. Aquele que se coloca no lugar de Cristo Jesus. Continuando o estudo da profecia, aconteceu algo muito interessante. No final da Idade Média, homens fizeram pinturas nas ruas que levaram pessoas a se converterem. Sabiam disso? Sem falar uma palavra, sem pregar, sem escrever. Eles fizeram 2 pinturas. Quem é que vocês estão vendo na primeira pintura, à esquerda? O líder da igreja de Roma. Quem é que vocês estão vendo na pintura da direita? Um homem montado num jumentinho. Jesus Cristo. As pessoas só de passarem e olharem para essas 2 imagens, a pompa cheia de joias e riquezas, do outro lado, um homem simples, preocupado mais com a palavra de Deus do que com o seu status. Eles olhavam rapidamente e chegavam à seguinte conclusão: quem será que de fato é o Filho de Deus? Quem será que de fato representa a Deus na terra? Esse orgulhoso que enriquece em nossas custas? Ou o manso e humilde Nazareno, que viveu e andou por aí fazendo bem e falando do amor de Deus? Aquele que nem olha para os pecadores, que nem fala a língua deles na missa? Ou aquele que se compadece dos errantes e diz: eu posso te transformar? E ao contemplar essas 2 visões de Jesus, muitos escolheram a visão verdadeira. Mas depois que a besta do mar sofre sua ferida mortal, isso aconteceu, nós já estudamos, em 1798, quando Napoleão Bonaparte envia o general Berthier para prender o Papa. Foi a primeira vez na história que o líder da igreja de Roma perdeu o poder político que ele tinha.
E a partir de então, o Apocalipse fala que ia surgir, nos nossos dias, um novo poder. A besta que sobe da terra. Eu não sei se vocês se recordam, mas do nosso estudo de Apocalipse 12, fala que a mulher que estava sendo perseguida por 1260 anos lá na Europa, ela foge para onde? Para a terra. E nós já estudamos isso, que no século 17, foi justamente os Estados Unidos que surgiram como um país que refugiou os cristãos reformados que estavam fugindo de Roma. Estados Unidos é um país protestante. E essa besta que surge da terra tem chifres que parecem como de cordeiro. Apocalipse 13, verso 11, vai nos mostrar que o poder que veio para imitar o Espírito Santo é quem? A besta da terra. O dragão imitando o pai. A besta do mar, o homem do papado, imitando ao filho. E a besta da terra imita quem? Mas nós vamos ver se realmente a Bíblia dá margem para isso. Vamos ler o que a palavra de Deus diz. Bom, ao analisar essas duas trindades, João disse que viu o seguinte: eu vi uma outra besta surgindo de onde? Da terra. E ela tinha 2 chifres, parecendo o cordeiro. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta, que é a do mar. Ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem quem? A primeira besta. Então, irmãos, isso tem que ficar claro em nossa mente. O dragão enviou a besta do mar. Ela foi ferida. E como que ela vai ser curada? Porque vai vir uma outra besta da terra para fazer que todo mundo adore quem? A antiga besta. A primeira besta. Olhe para Deus. Deus, o Pai, enviou o seu Filho. Agiu por 42 meses, foi ferido na cruz. E quem que ele enviou depois? O Espírito Santo. E qual é a obra do Espírito Santo? Nos levar para Jesus. Vamos ver a prova bíblica disso? Olha o que diz para nós João. Esse texto é de João, tá bom? Jesus falando do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque ele vai receber o que é meu e anunciará para... Então o Espírito Santo vem depois de Jesus para glorificar a Jesus. Inclusive, João 14, 26 deixa bem claro que o Consolador, que é o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome. Ele vai vir no nome de quem? De Jesus. Ele vai fazer com que nós nos lembramos de tudo que Jesus disse. O Espírito Santo vem para nos direcionar para Jesus. Assim como a besta da terra sobe, para fazer com que todos adorem a besta do mar. O poder que durante o passado perseguiu os cristãos, mas que agora está ferido. E o que me chama a atenção nessa besta da terra, que ela não só tem chifres, igual o chifre de cordeiro. Parece Jesus mesmo, né? Ela opera grandes sinais. Mas não é o Espírito Santo que capacitou a igreja a operar sinais e milagres? Não foi o Espírito Santo que fez com que Paulo e Pedro até curassem pessoas? Não foi o poder deles. Nós não cremos que homens têm o poder de serem Deus na terra. Tudo de bom que nós fazemos é pelo poder do Espírito Santo em nós. E essa besta que imita o Espírito, ela faz descer o quê? Fogo do céu. Agora me diga, em que lugar no Novo Testamento nós vemos fogo descendo do céu? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desce para purificar a igreja, para dar os dons do Espírito e para levar a igreja a pregar o Evangelho. Quando você olha em Atos 2, apareceram entre eles línguas como de fogo. Essas línguas pousaram sobre cada um dos discípulos e todos ficaram cheios do Espírito
Santo. Então, assim como Jesus enviou o Espírito e ele desce como fogo do céu, depois que a besta do mar é ferida, ela envia a besta da terra para fazer descer o quê? Fogo do céu, como se fosse o Espírito Santo. Sobre essa falsificação da atuação do Espírito Santo, parecendo que é verdadeiro, que tem muito a ver com as línguas e com outras coisas, nós veremos no nosso próximo domingo. Mas hoje, nós já vimos o suficiente para entender que Deus, de um lado, está levantando um povo, e Satanás, do outro lado, está levantando um povo que vai achar, pensar que está adorando a Deus, mas na verdade está adorando o falso Deus, o falso Cristo. E Apocalipse 13 ainda vai nos dizer, e essa é a última característica de hoje, que eu queria passar com vocês, desse poder que imita o Espírito Santo, a besta da terra. Ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, todos irão receber uma certa marca na mão direita ou na testa. Vocês que já estão acompanhando os nossos estudos, quem é que vai nos marcar com a lei de Deus em nossa testa? O dedo de Deus, o Espírito Santo. Apocalipse 7 deixa claro para nós que o mundo não vai ser danificado, não vai ser destruída a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcar com um selo a testa dos servos do nosso Deus. O Espírito Santo vem colocar o seu selo, a lei de Deus, o quarto mandamento, no coração dos seus seguidores, dos seus fiéis. E o inimigo de Deus envia também um poder para imitar o Espírito Santo e colocar uma falsa marca. E é por isso que o próprio livro de Efésios nos diz que nós recebemos o selo de quem? Do Espírito Santo. Ele que nos sela. Isaías 8, 20. Ele que sela a lei no coração dos discípulos de Deus. Mas esse poder tem uma falsa lei. Porque lembra que a besta do mar mudou a lei de Deus? Mudou os mandamentos? E a da terra vem para fazer todos adorarem a ela. Vai repetir o que ela fez no passado. Obrigar o mundo a desobedecer a lei de Deus. É sobre isso o conflito final. Não basta, irmãos, você hoje ir numa igreja somente. Porque Satanás vai criar cópias, coisas parecidas. Parece cordeiro. E é por isso que, quando nós olhamos para Apocalipse 13, nós vemos várias vezes o dragão, a besta do mar e a besta da terra querendo ser adorados. Contem comigo. Quantas vezes vai aparecer a palavra adoração nestes versículos? Somente nesse contexto de Apocalipse 13 e 14. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta. A besta será adorada por todos que habitam sobre a terra. A besta da terra faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Ela faz morrer todos que não adorarem a imagem da besta. Vai ser levantada uma imagem. Vamos falar sobre isso no futuro. Se alguém adora a besta, Apocalipse diz, as pragas cairão sobre essa pessoa. Os adoradores da besta e da sua imagem não têm descanso, nem de dia, nem de noite. Deixarão de existir para todo sempre. Quantas vezes? 7 vezes. Ela querendo ser adorada. Tanto o dragão como a besta também da terra. O interessante é que a besta da terra não busca adoração para si, igual o Espírito Santo. Ela quer levar todo mundo a adorar aquele poder do mar, aquela besta que mudou a lei de Deus no passado. E é por isso que hoje
nós vemos que tem um versículo só. Em todo esse contexto, Deus só pede adoração uma vez. Entre Apocalipse 13 e 14, tem 8 vezes a palavra proskineu, que é adorar. Somente uma se refere a Deus. Ele não precisa pedir mais do que isso. Uma vez está escrito: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Isso é uma referência do 4º mandamento. Êxodo 20, versículo 8. Depois de nos mandar lembrar do dia santo, ele fala por quê? Porque ele é o Senhor que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Existem 2 deuses para serem adorados. Ou você adora o Deus verdadeiro, recebe o seu selo, ou você adora o Deus falso e recebe a sua marca. Só tem 2 caminhos. Como o inimigo de Deus tem atuado no tempo do fim para imitar a obra do Espírito Santo? Domingo que vem nós vamos ver. Mas o importante é que nesse grande conflito entre um falso Deus Pai, um falso Deus Filho, um falso Deus Espírito Santo, que eu e você possamos adorar e obedecer o único e verdadeiro Deus. No capítulo 14 de Apocalipse, nós temos mensagens de 3 anjos. E o primeiro deles começa nos ordenando, nos chamando, implorando para que você adore o Criador e receba o seu selo, a sua lei, o seu santo dia no seu coração. O inimigo fará de tudo para colocar a marca dele, a marca da desobediência, sobre cada um de vocês. Mas que vocês escolham fazer de Deus o primeiro. Que vocês escolham adorar o verdadeiro Deus. E para identificar o falso do verdadeiro, precisamos continuar estudando a palavra de Deus. E se esse é o seu desejo, continuar estudando a palavra de Deus, receber o selo do Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo, receber o perdão pelo verdadeiro Filho de Deus e ser adotado como filho do verdadeiro Deus Pai, enquanto esse louvor é cantado, que você se coloque de pé, indicando para o céu que você deseja fazer parte dessa família. Trono do viver, só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver, só pode haver um Senhor. Se forem 2, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.
Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com o sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai sorrir, vai vencer. Amém. Deus só pode ocupar um lugar em nosso coração. E esse lugar é o primeiro. Existe um falso Deus lutando pelo seu coração. Ele preparou um esquema tão bem elaborado que veremos nos próximos estudos, que coisas que, se não estudássemos profundamente a Bíblia, seríamos enganados. Mas nós estamos muito felizes porque Deus tem nos dado luz a fim de que nós possamos escolher e adorar o verdadeiro Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ao estudar as Escrituras com o coração aberto para obedecer, o Senhor abre o nosso entendimento. O Senhor nos ajuda a ver claramente que existe o verdadeiro Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas também que existe um falso poder operando, um Deus com D minúsculo, o dragão, a besta e o falso profeta, que também são chamados de dragão, besta do mar e besta da terra. Seguir esse poder é muito mais fácil, porque ele promete riquezas, ele vai prometer segurança, proteção, mas ele não pode prometer a vida eterna. Porque a vida eterna só pode ser dada para aqueles que se arrependem dos seus pecados, morrem para o eu, recebem a Cristo em seus corações e adoram e obedecem o verdadeiro Deus. Pai, nós queremos receber o teu selo, o sinal do Espírito Santo escrevendo a tua lei em nosso coração. E não seguir esse falso poder que mudou a lei de Deus e quer ser adorado como Cristo. Nós decidimos hoje adorar o teu Filho. Nós queremos receber o selo do Espírito Santo. E nós queremos ser servos de Deus o Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.